acabou o sofrimento, né? Aquele chefe nunca mais, graças a Deus. Pessoal, é muito comum que no fim do seu contrato de trabalho, você fique na dúvida. Esse termo cheio de campos que me entregaram, o que significa cada um? Como que eu posso calcular a minha rescisão? E nesse vídeo eu vou te explicar campo a campo o que significa cada um e como você pode chegar nesse valor. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Guilherme Magalhães, advogado especialista em Direito do Trabalho, e hoje eu vou te explicar sobre o TRCT. Pessoal, o primeiro campo que a gente tem é a identificação do empregador, onde vem ali o campo 01, 02, que seria o CNPJ da empresa, o 02 a razão social. Nesses campos, geralmente não contém erros, afinal de contas é a própria empresa que está realizando e ela não vai errar seus próprios dados. Logo em seguida, tem a identificação do trabalhador. Esse campo em específico, eu preciso que você preste muita atenção se todos os dados estão corretos. Por quê? Não obrigatoriamente vai ser vinculado a ele, mas todos esses dados eles têm que bater na guia, por exemplo, do seguro-desemprego e do FGTS. Caso esses dados que estejam aqui ou nessas outras guias estejam incorretos, você pode não conseguir sacar ou não se habilitar no seguro-desemprego por inconsistência nos dados. Então, sempre verifique seu nome, seu endereço, o nome da sua mãe, sua data de nascimento, seu CPF e o número da sua carteira de trabalho. Por quê? Esses dados, se eles estiverem incorretos aqui, muito provavelmente podem estar incorretos nas demais guias. Então, caso esteja com algum dado errado, provavelmente aqueles também estarão. Seguindo agora para os dados do contrato, esse campo, no campo 21 em específico, lá vai constar, por exemplo, contrato por prazo indeterminado. Aquele contrato que você já passou do contrato de experiência, está lá há alguns anos já na empresa, então ele se torna contrato por prazo indeterminado. Sempre necessário verificar também qual é o tipo de contrato. Se você ainda estava no período de experiência, contrato por prazo determinado vai estar escrito muito provavelmente, ou até mesmo contrato de experiência. E nessa previsão, no próprio termo, tem que constar se existe direito de rescisão antecipada pelas partes, contratual ou não, porque por meio dele verifique-se a possibilidade da multa ou não. Já no campo 22, esse é de extrema importância, você sempre observar se você foi demitido sem justa causa, consta esse tipo de demissão. Afastamento a pedido do empregado, por exemplo, quando é pedido de demissão. Rescisão antecipada do contrato de experiência, que seria no que a gente citou anteriormente. Então, assim, a causa do afastamento sempre deve ser a real. Por exemplo, se você pediu demissão, ok, tem que constar pedido de demissão. Agora, se seu empregador te mandou embora sem justa causa e insere, por exemplo, um pedido de demissão, nesse caso, cuidado que você pode estar sendo prejudicado. Por quê? Com um pedido de demissão, você não teria direito, por exemplo, ao seguro-desemprego, às guias para esse seguro. Então, sempre necessário prestar atenção. A remuneração do mês anterior, que é o campo de número 23, ela é de extrema importância. Por quê? É com base na sua última remuneração que é realizado todos os cálculos ali inseridos. Continuando aqui para a data de admissão. Isso é muito comum, que existem muitas empresas por aí no Brasil em que elas esperam, por exemplo, o prazo de experiência se encerrar para assinar a carteira de trabalho. Isso já é incorreto. Então, a data de admissão nesse termo aqui sempre deve ser a data real que você entrou. Por quê? Isso pode interferir em algumas das verbas que você tem direito. Então, sempre preste atenção. Se estiver incorreto, peça para corrigir o termo, porque a data de admissão realmente é a data que você entrou. Logo em seguida, a data de aviso prévio e também a data de afastamento. Esses dois campos eu preciso que você preste muita atenção, que eles são interligados. Por quê? Se a empresa te demitiu sem justa causa, te deu o aviso prévio e você trabalhou, então, consequentemente, a data do aviso prévio vai ser quando ela te comunicou que você iria trabalhar esse aviso prévio. Agora, se a empresa chegou em você e falou, olha, a partir de hoje você está sendo demitido sem justa causa, a gente não precisa que você cumpra o aviso. Preste muita atenção, porque existem casos em que a empresa, nesse campo de número 25, coloca um aviso prévio retroativo, em que você não trabalhou e ela também não irá realizar o pagamento do aviso prévio. Então, caso você saia no mesmo dia que foi comunicado sua demissão, porque a empresa dispensou o seu aviso prévio, o campo 25 e o campo 26 tem que ser a mesma data. Caso não esteja, peça para corrigir, porque ela pode estar lançando esse aviso prévio de forma retroativa. A data de afastamento é a data real de saída, então preste muita atenção. O prazo para pagamento dos valores que estão ali escritos são de 10 dias contados da data de afastamento. Caso não ocorra esse pagamento, você tem direito a uma multa equivalente ao seu salário. Então, o salário de 1.700, consequentemente, vai constar esse valor caso o pagamento ocorra 10 dias após a data de afastamento, que seria o último dia trabalhado. O código de afastamento geralmente não importa muito, porque você também não vai ter ciência de qual é o código do seu afastamento. Caso você tenha alguma pensão alimentícia que estava sendo descontada no seu contra-cheque, vem ali também pensão alimentícia no campo 28, bem como no 29,
para descontar a porcentagem em cima do seu FGTS. A categoria do trabalhador é sua função, muito provavelmente, mas algumas das empresas não especificam, mas não tem grande prejuízo. CNPJ e entidade sindical, já no campo 32, é uma previsão, mas muitas das vezes as empresas também não colocam, mas também não tem grandes prejuízos caso não esteja inserido no seu. Vamos lá agora para discriminação das verbas rescisórias. No campo da discriminação das verbas rescisórias é tudo aquilo que está sendo pago para você, então preste muita atenção. Começando ali pelo 50, nós temos o saldo de salário, a quantidade de dias e o salário líquido ou faltas que existam. Presta atenção. O que é o saldo de salário? O saldo de salário são aqueles dias que você trabalhou no seu último mês. Imagine o trabalhador que foi demitido no dia 15 de janeiro. O saldo de salário que deve constar na rescisão dele são de 15 dias. Por quê? É o equivalente ao que ele trabalhou naquele mês. Então, o seu salário daquele mês que você trabalhou no último mês trabalhado, ele não vem lá no 5º dia útil do próximo mês. Não, ele vem junto à sua rescisão, sendo discriminado no campo 50 como saldo de salário. Lá vai constar, por exemplo, você trabalhou 15 dias e teve 2 faltas, então esses dias vão ser abatidos. Pensando num trabalhador aqui, um caso hipotético, o salário dele era R$1.000. Obviamente, a gente não pode ter salário no Brasil, mas imagine. A gente tem 15 dias trabalhados. Consequentemente, o saldo de salário dele seriam de R$500. Passando aqui para o campo de número 51, existem as comissões. Caso você seja vendedor e existam comissões a serem pagas, estarão ali nesse campo. Gratificações também, maioria das vezes não ocorre o pagamento de gratificações, mas caso exista alguma gratificação pendente a ser paga na rescisão, ela deve constar ali no campo de número 52. Adicional de insalubridade no campo 53. Esse adicional de insalubridade ele é calculado com base no saldo de salário. Então, por exemplo, se você trabalhou metade do mês, o adicional de insalubridade ele vai ser proporcional à metade do mês. Então, seriam ali em cima daquilo, de um salário mínimo, a porcentagem de insalubridade, dividido pela quantidade de dias. Continuando aqui, no adicional de periculosidade, caso você receba, seguindo a mesma lógica da insalubridade, é dessa forma. Lembrando que insalubridade e periculosidade, elas não são pagas juntas, não tem como ocorrer. Seu trabalho pode ser sim insalubre e periculoso, mas só é pago mais vantajoso para você. A maioria dos casos é o adicional de periculosidade. Continuando aqui, a gente também tem um campo de número 55, que é o adicional noturno. Caso tenha algum valor a ser pago de adicional noturno naquele mês, ele deve constar no campo 55. Horas extras, campo 56. Presta muita atenção caso você tenha banco de horas, tá bom? Por quê? Caso exista banco de horas em que não foi compensado e nem pago essas horas, tem horas excedentes, portanto, essas horas extras devem ser pagas aqui, nesse campo de número 56. E, obviamente, caso não seja banco de horas, você tenha exercido horas extras, por exemplo, nesses 15 dias trabalhados no mês, do nosso exemplo, consequentemente, elas devem ser acrescentadas aqui. Gorjetas, em muitos casos de garçons, nesse meio mês, por exemplo, ele poderia receber nesse campo 57. Já o descanso semanal remunerado, caso exista a necessidade de pagamento, ele vai constar aqui no campo 58, ok? O reflexo desse descanso semanal no campo 59. E aí a gente chega aqui no que eu havia citado lá no campo 26, que seria a multa do artigo 477, agora no campo 60. O que é essa multa? Voltando lá na ideia, é que caso você receba essa rescisão 10 dias após o último dia trabalhado, consequentemente, a empresa tem que pagar o equivalente a uma remuneração. Então, no nosso exemplo, seriam R$1.000. Continuando aqui, caso exista salário família no seu contra-cheque, também vai ser depositado aqui no campo 62. No campo 63 é o 13º salário proporcional, mas presta muita atenção. Por quê? O nosso trabalhador exemplo, ele foi demitido em janeiro. Consequentemente, ele já recebeu o 13º do ano retroativo no ano passado, em dezembro. Ele vai receber o proporcional ao que ele trabalhou no ano de demissão. Então, por exemplo, se você foi demitido em junho, consequentemente, você tem 6 meses de aviso prévio proporcional. Como que a gente chega nesse valor? Pega o seu salário, divide por 12 e multiplica por 6, que seria a quantidade de 13º que você teria direito proporcional. E aí também o campo 64, a gente continua com a questão do 13º. No campo 65 são as férias proporcionais. E, diferentemente do aviso prévio, ela não é contada em cima do ano, então não seria de janeiro a dezembro. Se o trabalhador foi admitido em junho, está sendo demitido em janeiro, ele consequentemente tem esses meses de férias proporcionais. Agora, por exemplo, se foi admitido em junho, foi demitido em junho, você tem um salário inteiro de férias proporcionais, que seria dentro disso. Agora, a gente também continuando agora para o campo de número 66, a gente tem as férias vencidas, caso tenha acontecido, e logo embaixo o período aquisitivo. O campo 68, ele vai ser proporcional ao campo 67.
65 e o 66. Por quê? Nesse caso, o terço constitucional de férias, ele é pago proporcional. Então, os 33%. Você tem direito a R$ 1.000 proporcionais de férias, mais 33%, que é o terço constitucional. Daria ali seus R$ 1.333, por exemplo, que seriam só os 333 nesse caso aqui. Então, somado seria férias mais um terço, que seriam 1.333. Continuando agora para o campo de número 69. Agora a gente volta lá para a data do aviso prévio, que era o de 25. Caso a empresa dispense o seu aviso prévio, uma demissão sem justa causa, ela está te indenizando ele. Então, ela tem que colocar o valor de uma remuneração sua aqui nesse campo 69. Agora, por exemplo, se ela errou lá no campo 25, consequentemente, o que acontece? Ela não vai colocar esse aviso prévio, porque ela vai alegar que você foi informado anteriormente. Então, muita atenção. O seu aviso prévio, caso você não trabalhe a pedido da empresa, consequentemente, ele tem que ser indenizado. Agora, se você foi demitido sem justa causa, pediu para não cumprir o aviso, você não tem direito a aviso prévio indenizado, porque ele vai ser descontado porque você não trabalhou ele, sendo que a empresa o exigiu o trabalho. Continuando agora, o 13º salário, que seria em cima do aviso prévio. Voltando um pouquinho na ideia do aviso prévio, o que a gente tem por aviso prévio? A partir do momento que você trabalha um dia na empresa por prazo indeterminado, você já tem direito a 30 dias de aviso prévio. Então, portanto, você trabalhou um dia de prazo indeterminado, já tem 30 dias. Completou o primeiro ano, mais 3 dias, que aí a gente vai para 33. Completou o segundo ano, 36 dias. E assim acrescenta 33 dias até o limite de 90 dias de aviso prévio, ou seja, 3 meses. Quanto ao 13º, que seria o proporcional ao aviso prévio, o que acontece? Se você tem um aviso prévio indenizado de 2 meses, você tem direito a 2 meses de 13º proporcional indenizado em cima do aviso. Então, por exemplo, você tem 2 meses proporcionais. Imagine que você realmente estaria trabalhando na empresa por mais 2 meses. Então, seriam mais 2 meses de aviso prévio. Férias proporcionais ao aviso prévio indenizado da mesma maneira. Caso ocorra o aviso prévio indenizado, vai inserir esse campo lá, citando que você teria direito a esse período durante o seu aviso prévio que foi indenizado, então a empresa tem que te indenizar esse período. Agora, continuando lá para o campo 99. O campo 99, ele é o ajuste do saldo devedor. Existem situações em que campos inferior ao que nós tratamos agora tem descontos superiores ao devido. Então, por exemplo, fulano foi demitido, tem direito a receber R$ 3.000. Só que o que a gente precisa descontar, a gente, empresa no caso, dele é de 3.500. Então, a empresa vem aqui no ajuste do saldo devedor e coloca R$ 500. Por quê? Você nunca pode sair devendo a empresa, ou seja, você não vai ser demitido devendo a pagar a empresa, a não ser em situações específicas, vamos colocar de empréstimo. Mas de verbas trabalhistas normais, não vai acontecer isso. Então, o campo 99, ele é só quando é proporcional àquilo que você está devendo logo embaixo. Agora a gente vai para os descontos. Nos descontos, pessoal, nós já temos a seguinte situação, começando ali pelo campo de número 100, que é a pensão alimentícia. A pensão alimentícia, caso ela esteja sendo descontada no seu contra-cheque, ela vem sendo descontada aqui também proporcional aos dias trabalhados no mês. No campo de número 101, nós temos o adiantamento salarial. Imagine que você foi demitido dia 15 de janeiro, mais um dia 1º de janeiro para pagar aquele Réveillon, você pediu um adiantamento. Consequentemente, caso esse valor, como esse valor não vai ser pago no próximo contra-cheque, ele tem que ser descontado aqui, tá bom? Na sua rescisão. No campo de número 102, caso tenha acontecido algum adiantamento do 13º, ele é descontado aqui. Campo 103. Agora a gente entra na questão do aviso prévio. Pessoal, preciso que entenda que o aviso prévio, a maioria das vezes, é de escolha da empresa. Então, por exemplo, caso a empresa te demita sem justa causa, solicite que você trabalhe o aviso prévio e você não trabalhe, esse valor vai ser descontado. Agora, você pediu demissão e não trabalhou o aviso prévio, esse valor também vai ser descontado. Então, presta muita atenção. Caso você dispense o trabalho do aviso prévio, a empresa exigindo, ou caso você peça demissão e dispense, esse valor vai ser descontado aqui no campo de número 113. O 112.1, ele é o campo da Previdência Social, que é o desconto de INSS, que vem em todos os contra-cheques, vem agora também na sua rescisão. 112 em cima do seu 13º salário, que está ali sendo pago na rescisão também. O 114 é o desconto do imposto de renda, bem como o 114, o 114.2 agora, que seria sobre o 13º salário. Aí a gente chega aqui no campo total de deduções e o valor líquido a serem pagos. Lembre-se, no momento que você for assinar esse termo, você não precisa ter certeza daqueles valores. Por quê? Na justiça você consegue discuti-los, mas preste muita atenção. Só assine esse termo caso você realmente tenha recebido os valores. Por quê? Existem empresas lá na Suíça, que no Brasil isso jamais aconteceu, em que elas colocam ali R$ 10.000 a serem pagos, chama você, te entrega esse termo, você assina, ela não paga, e aí, como que você vai discutir isso na justiça? Você vai chegar no juiz e falar, olha, não recebi. A empresa vai chegar com um termo de rescisão, que é esse documento que você falando, olha, recebeu sim, passei em espécie na data. E aí, como que você vai justificar isso? Não vai ter como. Então, só assina o termo de rescisão após receber o Pix, do TED ou o dinheiro em espécie, somente se receber.
não significa que você concorda com aqueles valores, mas sim que você recebeu. Por quê? Esse documento ele é um recibo. Então, a justiça entende que a partir do momento da sua assinatura nele, você pode não estar concordando com os valores, mas você recebeu esses valores. Esclarecidos todos os termos e todos os campos do TRCT, nós chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que você tenha curtido. Deixa aqui seu comentário caso você tenha algum tipo de dúvida que nós esclarecemos. Abraço, até a próxima!